Próxima. Ó, essa pauta foi a Ana que trouxe, tá? Ela achou sensacional isso Eu daqui. achei muito bom. Porque assim... Calma, que aí a frase ia ficar estranha. Põe, Assim, põe, o põe, Papa... põe a tua câmera. Em primeiro lugar, põe a tua câmera. Tá. Todo mundo quer te ver, vai. O Papa morreu. Hum. E aí eu trouxe algumas notícias sobre isso. A principal, que eu achei muito legal, foi inclusive o Sam Puncher que postou, é que teve um pronunciamento do Trump a respeito da morte do Papa. E isso vai entrar pra história com essa imagem, dá uma olhada. Olha aqui. Desculpe. Olha Sabe o isso. que parece isso Ó, aí? lê aí Sabe quando o o tweet do celular, Sam Puncher. o celular pega uma pessoa e transforma num bichinho? Parece isso, né? Pensando muito sobre o fato de que essa imagem entrou para sempre nos arquivos históricos como a manifestação do presidente dos Estados Unidos sobre a morte do Papa Francisco. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do coelhinho do lado. that. I just signed an É executive realmente order. assim. Será que é o Elon Musk, o coelhinho? Não, nada a ver, né, velho? Por que os caras fizeram isso, velho? Não, e o cara ainda... O filmmaker ainda pegou, ele enquadrou É, os dois. ficou Porque ele enquadrando podia os ter dois. enquadrado só o Trump, né? É. Mas enfim. Achei muito bom. Os caras Donnie Darko. Que, aliás, não gostei desse filme, tá? Todo mundo acha que é um filme maravilhoso, não gostei. Eu achei legal. Enfim, vamos lá. Enfim. Que, aliás, você sabe a diferença... Vamos lá, Ana, sem olhar. Sabe a diferença entre concílio e conclave? Não. Concílio é quando os bispos se reúnem para definir alguma coisa que não seja o novo Papa. O conclave é uma reunião específica para se definir o novo Papa. Entendeu? Aí eu não Vamos sei, teve essa... O que é conclave? Como os cardeais escolhem o novo Papa? Segue o fio. Fio da Valete Plus, inclusive, né? Tinha que ser. Exatamente. O conclave é um processo secreto e sagrado no qual os cardeais da Igreja Católica se reúnem para eleger um novo Papa. A palavra vem do latim conclave, com chave, pois os cardeais ficam trancados na Capela Sistina até que um nome seja escolhido. Desce aí. Quem participa? Apenas cardeais com menos de 80 anos, atualmente 120 eleitores. Eles são chamados de príncipes da igreja e vêm de todos os continentes. O Brasil, por exemplo, tem 5 cardeais eleitos atualmente. A eleição começa entre 15 e 20 dias após a morte e a renúncia do Papa, como em 2013, quando Bento XVI renunciou. Os cardeais fazem juramento de sigilo total. Vazamentos podem levar à excomunhão. O ritual é cheio de simbolismos. Queima de cédulas, a famosa fumaça. Fumaça preta, sem papa eleito. Fumaça branca, novo papa escolhido. Sino de São Pedro toca para confirmar. Desce aí. Para ser eleito, o candidato precisa ter 2/3 dos votos, mais um se o número for ímpar. As votações ocorrem 2 vezes por dia. Se após 12 dias ninguém atingir a maioria, mudam as regras. Basta a maioria simples, 50%, mais um. Que aliás sobe um pouquinho. Essa foto gerada por IA tá parecendo um ator famoso, né? Que eu esqueci o nome. Não é gerada por IA, é uma foto da série Conclave, se não me engano. Ah, verdade. Sim. Então é ele mesmo. Vamos lá. Curiosidades históricas. O conclave mais longo durou 3 anos. Caramba, eu não sabia disso. De 1268 a 1271. Em 1274, cardeais ficaram sem teto e comida para pressioná-los a decidir. João Paulo II, 1978, foi o primeiro papa não italiano em 455 anos. Que, aliás, ele foi o Papa João Paulo II, se não me engano, foi um dos que mais viveu, um dos que mais viajou países, né? Ele tem algum recorde. Ao ser eleito, o novo Papa é perguntado: aceita a tua eleição canônica? Se aceitar, escolhe o nome. Exemplo, Francisco I, em homenagem a São Francisco de Assis. Veste a vestimenta branca. Então aparece na sacada para a bênção Urbi et Orbi. Vamos lá. O último conclave, 2013, elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio, se fala assim, né? O Papa Francisco em apenas 5 votações. Foi o primeiro Papa jesuíta e das Américas. Por que isso importa? O Papa é líder de 1,3 bilhões de católicos, chefe de Estado do Vaticano e uma das vozes morais mais influentes do mundo. Sua escolha define rumos para a Igreja do século XXI. E é isso. E aí, Isso. o que acontece? Tem uma... Só uma coisa, pausa um pouquinho. Audiência e like. 4.500 pessoas ao vivo e 2.500 likes. Pessoal, dê like na live, vai. Tem 2.000 likes voando aí. E outra coisa, 0 membros, cara. Eu vou te dar revista nova hoje. Se você entrar no Valete Plus hoje, além de todos esses conhecimentos, além de tudo isso, que inclusive tá tendo
vai ter, como é que chama? Relatório sobre isso, inclusive. Você vai levar as duas revistas Valete. Você vai levar esta revista e você vai levar a revista Lançamento, cara. É importante que você entre, tá bom? E ainda vai ter cobertura da COP30, né? Ah, é isso verdade. aí. É verdade. Cobertura da COP30. Eu ainda acho que você deveria assinar as revistas. Pelo menos nesse Que, período. aliás, eu não assinei as 10 Pelo do menos Buquerque, tem nesse que assinar período. logo. Enfim. E aí, tá rolando na internet agora uma profecia que teve a respeito desse próximo Papa que vai ser escolhido. Tem alguns nomes que estão aí em alta. Inclusive, acho que tem um brasileiro que tá na disputa, difícil. um africano. E aí ele tem uma teoria que rola em volta do nome desse próximo Papa, que ele seria o 8º rei. Aí eu Vamos trouxe lá. pra você ver. A morte do Papa Francisco, dá um zoom, tem como dar um zoom? Nessa segunda-feira, pelo Vaticano, trouxe novamente à mídia uma antiga obra, a Profecia dos Papas, supostamente escrita no século XII, por São Malaquias, bispo irlandês que teria tido uma visão profética durante uma visita a Roma em 1139. A obra descoberta nos arquivos do Vaticano em 1595 pelo monge beneditino Arnold Voyon é controversa, duvidosa e contém 112 lemas curtos em latim que descreveriam os pontífices da Igreja Católica a partir de Celestino II, eleito em 1143 até o fim do mundo. A tida última profecia menciona um papa chamado Petrus Romanus, o Pedro Romano, que conduziria a Igreja em meio a grandes tribulações, culminando na destruição de Roma e no juízo final. Pedro o Romano alimentará seu rebanho entre muitas turbulências, após as quais a cidade das sete colinas será destruída e o formidável juiz julgará seu povo, diz a derradeira frase da obra. Apesar da popularidade, muitos historiadores consideram que a profecia tenha sido fomentada no século XVI, provavelmente com fins políticos durante as disputas pela sucessão papal. Isso explicaria porque os lemas anteriores em 1590 são mais precisos, enquanto os seguintes tornam-se vagos e facilmente adaptáveis a múltiplas interpretações. Ainda assim, a consciência entre alguns lemas e episódios marcantes da história da Igreja, como a frase De labore solis, do eclipse do Sol, associada a João Paulo II, que nasceu durante um eclipse solar, segue alimentando a curiosidade de fiéis pesquisadores embasados em questionamentos e antigas interpretações. Agora, com a abertura do período de sede vacante, a expectativa pela escolha do novo Papa, o assunto entra alto outra vez. Será ele, Pedro o Romano? Caso se confirme, muitos se perguntam se isso poderia representar o prenúncio do juízo final. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Uma coisa que eu sempre falo sobre milagres, sobre essas coisas é o seguinte. Por que eu sou cético? A minha cabeça pensa da seguinte forma, e eu sei que talvez você não concorde. Eu sempre vou contar essa mesma história. Uma vez, quando eu era criança, eu não lembro se era criança ou adolescente, eu vi uma notícia, eu não lembro onde eu vi, se eu vi na Veja, eu não lembro onde era, que é o seguinte: um pai, ele pegou uma caneta de metal que ele tinha acabado de ganhar, tinha ganhado há pouco tempo, alguma história assim, e pôs no bolso da camisa. E ele foi levar sua filha na escola. E durante o momento que ele está tirando a sua filha do carro, algo assim, ele sofre um assalto, algo assim aconteceu. E aí o bandido dá um tiro e esse tiro pega na caneta, a caneta de metal, ela pega exatamente num ângulo que não o mata. Eu não lembro agora se o cara ficou ferido, não sei o que aconteceu, mas a caneta salvou a vida dele. E o cara automaticamente falou: isso é um milagre, porque eu nunca uso essa caneta, ou porque eu ganhei essa caneta há pouco tempo, e eu pus e a bala pegou justo na caneta, e é óbvio que isso é um milagre. E aí eu pergunto pra você o seguinte: enquanto a gente fez essa live, no período que a gente fez essa live, vamos por 1h30 de live, quantos tiros foram disparados no mundo? Para e pensa. Quantas guerras estão acontecendo, quantos assaltos, quantos latrocínios, quantas pessoas brigando, quantos tiros estão sendo disparados no mundo só nessa 1h30 que a gente está nessa live? Qual é a chance de nenhum tiro ter pego num lugar inusitado? Você concorda que é muito maior do que algum tiro ter pego em algum lugar inusitado? Quando você pega e fala assim, no mundo inteiro, nos últimos, 10 anos, você concorda que é quase impossível que nenhum tiro pegue em nenhum lugar inusitado? Então, por que aquele tiro que pegou num lugar inusitado você considera que foi um milagre e todos os outros não? Então, eu tendo a ser um cara cético em relação a coincidências, esse tipo de coisa. Uma das coisas que mais se fala, não sei se você lembra, de um desenho da Disney, que eu esqueci o nome agora, que aparece um par de peito no meio do desenho. Né? Coloca aí Disney peitos, vai aparecer. É um desenho dos dois ratinhos, até esqueci o nome. E aí tem um frame muito curto que aparece um par de peitos, né?
Isso demorou mais de 20 anos. Um cara acabou pausando e falou, caramba, tem um par de peito aqui, velho. Aí ligou na Disney e falou, mano, tem um par de peito Bernardo aqui. e Bianca? É esse daí. Aí, ó, a cena, essa cena aí, ó. Cara, é um frame muito curto, muito curto. E se não me engano, é um par de peito no carnaval brasileiro ainda, né? Depois descobriram que foi um cara que tava insatisfeito com a Disney e colocou isso aí pra fuder a Disney. E se criaram inúmeras teorias de conspiração. Não, porque isso é pra... Então, cara, eu vou te dizer, velho, por mais que seja gostoso e seja atraente você acreditar numa teoria que vai acontecer, que não sei o que lá... a real que coincidências acontecem, velho. Tá bom? Vamos lá. Que, aliás, eu lembro também da profecia Teve uma profecia que eu passei por ela. Acho que era do ano 2000, né? Que o mundo ia acabar, que aconteceu alguma coisa. Teve uma das profecias que eu passei por ela. Profecia de Nostradamus que indicaria derrocada da Igreja Católica vem à tona após morte de Papa Francisco. Entenda a teoria. Astrólogo já fudeu, né? Astrólogo francês Michel de Nostradame teria falado sobre a morte de um Papa muito idoso, seguida de enfraquecimento da Igreja Católica. Nossa, que profecia improvável, não é mesmo? Né? Após a morte do Papa, o escritor profeta teria previsto esse acontecimento fúnebre e virou nas redes sociais. Ter sido associado à profecia francesa Notre Dame. Tá. Com a morte de Portício muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz. Né? O trecho abordaria a morte de um papa muito idoso e tarará, e não sei o que lá, e Nostradamus, né? Vamos ver o de Nostradamus aqui? Sobe um pouquinho. Em 1555, Francisco Nostradamus publicou uma série de quadras poéticas versus quadrinhas no linho As Profecias, que de forma enigmática elas misturam francês arcaico, latim e grego. O profeta raramente citava datas em suas quadras. São os próprios leitores que passam a atribuir datas para as previsões. Vários desses escritos de Nostradamus são popularmente associados a acontecimentos famosos, coisas em diferentes épocas. Entre eles estão o Grande Incêndio de Londres em 1666, a Revolução Francesa em 1789 e o assassinato de Kennedy em 1963. Atualmente, as visões de Nostradamus são consideradas controversas e muitas vezes genéricas, ainda assim há quem acredite em suas profecias. Tá, e agora morreu Francisco com 88 anos, né? E eles estão falando que vai ter algum problema, é isso? Que besteira, cara. Mas sabe uma coisa que é legal? O Papa Francisco, ele tinha uma carteirinha de um clube de futebol argentino, que era o clube dele do coração. E o número da carteirinha dele era 88235. E aí o pessoal tá mostrando que ele morreu aos 88 anos, às 2h35 da manhã. E realmente é verdade, a carteirinha dele é esse número, ele morreu nesse horário. Enfim. Tá bom.